acredito que o meu diálogo hoje ele vai mais para a prática profissional, da minha experiência na atenção primária, junto ao cuidado da população LGBT, essencialmente nas unidades de saúde da família. E aí, tem muitas das coisas que eu vou trazer nesse diálogo que faz uma ligação bem importante com o que vocês já trouxeram, né? Principalmente no que se diz respeito aos processos de educação em saúde, né? Nesse campo, né? Na atenção primária. Então, eu não sei quem está passando, mas, por favor. Inicialmente, eu trouxe só para a gente recordar, né, o que é essa atenção primária, essa atenção básica, qual é a importância desse nível da atenção, né, na condução desse cuidado. Então, a gente precisa, primeiramente, reconhecer que a atenção primária, ela é o primeiro momento onde esse usuário, essa usuária, ela vai estar em contato com o sistema de saúde, né? É como a portaria 2436, né, que fala um pouco, né, desse nível da atenção, ele coloca bem que é um conjunto dessas ações individuais, familiares, coletivas, que envolvem diversas atividades, né, de forma que a gente possa ter um cuidado integral desse sujeito, né? E aí, uma questão muito importante que a gente precisa prestar atenção dentro dessa política e dessa portaria é que a atenção ao APS, né, ela cobre um território adstrito, né, aonde as unidades de saúde da família, que é compostas por profissionais multiprofissionais, por uma equipe de profissionais multiprofissionais, eles têm responsabilidade sanitária diante dessas pessoas. Ou seja, a gente precisa compreender que cuidar da população, inclusive a população LGBT, é uma responsabilidade dessa equipe e a gente precisa incorporar essas práticas no nosso processo de trabalho, certo? Pode passar? Outra questão também que a gente precisa também já destacar e relembrar é que na própria portaria da atenção básica ele já diz que é proibida qualquer exclusão, né, baseada inclusive em orientação sexual e identidade de gênero. E a partir da publicação da Política Nacional de Atenção à Saúde da População LGBT, a gente já reconhece que a orientação sexual e identidade de gênero são determinantes sociais no processo de saúde e doença dessas pessoas. Ou seja, a orientação sexual e identidade de gênero pode sim ser motivo, inclusive, de gerar adoecimento, sofrimento e morte da população LGBT, certo? E quando a gente vai pensar esse cuidado a partir da atenção primária, principalmente no que diz respeito ao acesso desse grupo aos serviços de saúde, a gente vai ver que a gente teve a oportunidade de fazer uma pesquisa, né, aqui no município, onde a gente fez uma avaliação do acesso e da qualidade da atenção à saúde dessa população, né, a partir de uma percepção de usuários e usuárias e a equipe multiprofissional que compõe a atenção básica. E aí, pode passar esse slide, por favor? A gente vai ver que a população LGBT por si só, né, como já foi mencionado anteriormente, é uma população que ela normalmente não procura os serviços da atenção primária. Primeiro, porque quando a gente vai pensar nas unidades de saúde da família, as unidades básicas tradicionais, a gente não vê algo específico direcionado ou atrativo para essa população. Ou seja, dentro dos próprios serviços, existe uma invisibilidade dessas temáticas LGBTs. A gente não consegue visualizar, por exemplo, um cartaz que fale sobre nome social, um cartaz que fale sobre diversidade sexual. Então, essas pessoas elas não se sentem acolhidas nesse espaço. Consequentemente, se ela não consegue adentrar os espaços de saúde, a gente não tem uma compreensão das suas demandas, porque a gente só vai compreender as demandas dessas pessoas a partir do momento que a gente tem contato e convívio com elas, que é essa proposta da atenção primária, a gente conviver com essas pessoas mais próximas, né? É o espaço onde a gente adentra a casa dessas pessoas, conhecem a vida delas, para a gente pensar um cuidado de maneira holística, né, e multiprofissional.
E outra, nessa pesquisa, a gente também identificou que muitos profissionais reconhecem que isso é uma falha da equipe, né? Que ainda existe essa dificuldade. Outra questão também que a gente precisa pontuar é em relação a uma desconfiança quanto à confidencialidade em um serviço que é frequentado por pessoas da comunidade. Ou seja, essas unidades básicas, elas estão localizadas dentro de comunidades, e como esses usuários, né, sabem que, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, muitas vezes conhecem a mãe, o pai, os amigos, e até os profissionais que atuam nesses serviços, então ele tem medo de se expor, né, de falar sobre as suas práticas sexuais, sobre sua orientação, né? E isso influencia nesse cuidado, né? Outra questão também é que existe uma prática, no slide anterior, existe uma prática ainda muito presente de discriminação por parte desses usuários que não sejam LGBTs, principalmente quando existem atividades que estão relacionadas, por exemplo, a atividades públicas, né, onde existe uma aglomeração de pessoas, e que essas pessoas estão presentes, e também reprodução de violência, inclusive na prática profissional dessas pessoas que atuam. E outra questão também que a gente precisa reconhecer é que muitos profissionais eles responsabilizam a não procura desse usuário LGBT pelo serviço de saúde como se isso fosse uma irresponsabilidade dele. Ou seja, existe uma culpabilização desse usuário em não procurar o serviço de saúde. E a consequência disso é que a gente percebe que não existe uma corresponsabilização desse cuidado entre esse profissional e esse usuário. O que é que acontece na prática? O profissional ele acaba se eximindo da sua responsabilidade, inclusive responsabilidade sanitária de cuidado. Essas pessoas, quando encontram um cenário como esse, existe uma evasão desses LGBTs do serviço de saúde, o que, consequentemente, agrava a sua condição de saúde e que torna os atendimentos de urgência e emergência como a porta de entrada, muitas vezes, dessas pessoas. Então, acaba que a APS, ela deixa de ser a coordenadora desse cuidado, né, para que o atendimento de urgência e emergência seja uma das principais portas de entrada para a população LGBT, principalmente em casos de violência. Pode passar. E aí, quando a gente vai pensar, né, a formação do profissional de saúde, como já dito anteriormente, a gente tem uma formação muitas vezes pautada em uma lógica normativa, né, antes mesmo da gente chegar nos serviços de saúde. Ou seja, a gente está pensando em que corpo, né? Quem é essa mulher que a gente pensa no nosso cuidado, né? Quando a gente vai pensar em planejamento familiar, aonde é que a gente pensa planejamento familiar para os homens trans, mulheres lésbicas, bissexuais, né? Quando a gente pensa políticas de saúde para o homem, aonde é que esse homem gay e esse homem trans ele está atravessado por essa política? E a gente precisa reconhecer que a política de saúde LGBT é uma política transversal. Ela perpassa por todas as políticas, certo? Ela consegue dialogar. Então, existe um desconhecimento dessas políticas pelos profissionais de saúde. Consequentemente, existe uma fragilidade no reconhecimento da responsabilidade no cuidado dessa população. Quando a gente vai visualizar as estratégias de educação permanente, né? O slide anterior, as estratégias de educação permanente, elas acontecem de maneira muito vagarosa e muitas vezes elas não acontecem, e lembrando que são estratégias que possam contemplar as questões de gênero e sexualidades. Consequentemente, esse atendimento na atenção primária, ele se configura muitas vezes para essa população um atendimento de baixa qualidade e sem resolutividade, porque as pessoas não conhecem quais são as demandas específicas desse grupo. E existe também, obviamente, uma ausência dessas discussões durante os cursos de formação de profissionais de saúde, né? Tanto na graduação, na pós-graduação e etc. Pode passar.
Então, muitas vezes, essas orientações de cuidado, se a gente não tem uma preparação ideal, né, que contemple essas necessidades e essas questões da nossa formação enquanto profissional, isso vai reverberar na nossa prática. Então, essas orientações, muitas vezes, elas são direcionadas para um grupo privilegiado socialmente, né, que são mulheres e homens cisgêneros heterossexuais. Muitas vezes, as questões que são relacionadas ao corpo, ela é abordada numa perspectiva biológica. As questões de sexualidade, muitas vezes, elas estão relacionadas à questão de reprodução e relação sexual, o slide anteriormente. E questões de gênero, muitas vezes, são restritas a uma concepção baseada num determinismo biológico, que é justamente a gente compreender que o ser masculino e o ser feminino estão diretamente ligados a ter pênis ou vagina. E, consequentemente, essa concepção acaba sendo refletida na nossa prática profissional. Pode passar. E aí a gente tem um cenário, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é que esse direito para essa população é um direito comprometido, o direito à saúde. Então a gente pode visualizar situações como a não garantia do nome social, né? Em prontuários, né? Nos atendimentos que acontecem nas unidades de atenção básica, e barreiras para a confecção do cartão SUS com esse campo, né? Ou seja, nome social é o reconhecimento da sua existência no serviço de saúde. Se você não consegue garantir minimamente o nome social, aquele nome que a pessoa se reconhece, muito provavelmente essa pessoa ela vai deixar de frequentar o serviço, né? As práticas discriminatórias, né? As dificuldades desses profissionais em compreender e abordar as questões de gênero e sexualidades. Uma questão muito importante que a gente ainda tem muita dificuldade que aconteça de fato é o preenchimento correto das fichas de notificação de violência, né, interpessoal e autoprovocada, a ficha do SINAM, que aí notifica os casos de violência que são cometidos a essa população. Muitas vezes esse campo de orientação e identidade de gênero não são preenchidos pela equipe ou muitas vezes são ignorados. A mesma coisa acontece nos cadastros domiciliares, né? Aquele cadastro que é feito no ESUS, pelos agentes comunitários de saúde, apesar de existir o campo orientação e identidade, a gente não vê, de fato, isso acontecendo. Né? Consequentemente, a gente deixa de criar um perfil, identificar essa população no nosso território. A atenção ela não é qualificada às vulnerabilidades da população LGBT, né? Justamente para a gente não ter esse contato, não conhecer essas demandas. Pode passar. Pode passar. Os serviços de saúde que são acessados por essa população normalmente, né, uma das portas de entrada, além das urgências e emergências, podem também estar os centros de testagens e acolhimento em HIV/AIDS, né, justamente por conta dessa vulnerabilidade, principalmente da população trans, e especialmente mulheres trans e travestis, né, muitas delas diante desse preconceito, dessa violência estrutural, elas são deixadas à margens e colocadas, inclusive, como profissionais do sexo, não que profissionais do sexo sejam uma profissão de menor valor, né? Mas muitas vezes elas têm essa como uma única opção. E existe também uma visibilidade, né, e desconhecimento dessas questões, né, das demais políticas e programas, ou seja, apesar da política ela ser uma política transversal, que dialoga com a política de saúde do idoso, saúde da mulher, saúde na escola, né, ela ainda existe essa resistência. Muitos profissionais atuam nesses serviços, né, muitas vezes baseados em crenças e valores pessoais, principalmente religiosos. A gente precisa compreender que a gente é profissional de saúde, a gente tem uma responsabilidade sanitária em cuidar dessas pessoas, que esses valores, né, essas ideias, elas precisam ser deixadas de lado no momento desse atendimento. Essa atenção, muitas vezes, ela não é integral. Muitas vezes a gente é levado, inclusive, por estereótipos, por acreditar que pessoas LGBTs têm uma maior incidência de infecção por infecções sexualmente transmissíveis,
né? E outra questão também são a invisibilidade dessas questões relacionadas às ações de saúde que são realizadas pelas equipes. Por exemplo, as campanhas de Novembro Azul. Então, qual é o momento que a gente está incluindo esse cuidado, por exemplo, para pensar câncer de próstata em mulheres travestis e transexuais? No Outubro Rosa, como é que a gente vai cuidar de mulheres lésbicas e homens trans, né? Setembro Amarelo, Novembro Negro e entre outros. Esse aqui são dois relatos, né, de dois usuários, de um profissional e de um usuário, que durante essa pesquisa que nós tivemos a oportunidade de fazer, a gente coletou. E ele diz o seguinte, né? Esse posto para mim não vale nada. Estou com uma dor, tá aí o remédio. Prefiro me entupir de remédio em casa do que estar sendo ridicularizado e não estar tendo um atendimento que um ser humano merece. E o profissional, ora, se ele não aceita a condição de ser mulher e quer ser homem, como é que vem fazer um preventivo de câncer de colo de útero? Então, vejam só, né, essas duas concepções, tanto de usuário quanto profissional, e o quanto isso é grave, né? E isso é um usuário da atenção primária e um profissional que atua também na atenção primária. Pode passar. Uma estratégia que é interessante são as questões relativas aos processos de educação em saúde na atenção primária. Então, a partir desse cenário que a gente identifica todas essas problemáticas, a gente enxerga isso como barreiras de acesso, né, para essa população aos serviços, e também identifica uma atenção não qualificada. Então, o objetivo dessa educação em saúde é uma possibilidade de modificar as práticas desses profissionais e organizar esses serviços, de forma que a gente possa ampliar o acesso da população LGBT e a qualidade da atenção LGBT no município, né? Pode passar. E aí são algumas fotos de alguns matriciamentos, algumas ações que foram realizadas em alguns serviços aqui no município de Jaboatão dos Guararapes. Então, a gente teve diversos matriciamentos com as equipes de saúde da família, né, com o centro de testagem HIV/AIDS, né, com serviços especializados de atendimento de HIV/AIDS, com os programas de residência multiprofissional em saúde da família e atenção básica, né, de forma que essas equipes elas possam estarem qualificadas, incorporarem essa discussão no seu processo de trabalho e promover espaços que discutam, né, o empoderamento, a garantia de direitos, né, e o cuidado à saúde dessa população. A gente precisa reconhecer, inclusive, que a atenção primária, só para a gente fechar, como coordenadora desse cuidado, né, de uma rede maior, né, de assistência à saúde, a gente precisa fazer com que o nosso papel seja cumprido, inclusive de cuidado dessa população, né, a população LGBT. A gente precisa fazer o acolhimento dessas pessoas nas unidades de saúde, prestar o cuidado e realizar o acompanhamento. Então, acho que esse é o papel fundamental e acho que a mensagem que precisa ficar aqui é essa, que a gente precisa qualificar esse acesso da população LGBT de forma que a gente possa ofertar um cuidado resolutivo para essas pessoas, certo? Queria